Olá, Deus abençoe a sua vida. Eu desejo que essa palavra encontre você hoje com o coração aberto, que o Senhor fale ao seu coração através dessa meditação de hoje. Hoje, logo que acordei, eu me emocionei com a notícia da perda de um grande homem de Deus. Não é um pregador famoso, não é alguém que você já viu na televisão, provavelmente, não é nenhum cantor gospel que arrecada aí milhões, né, com multidões. Provavelmente alguém de quem você nunca ouviu falar, mas alguém que eu já conheci, né, a história há muitos anos atrás e que, conhecendo a história, né, isso traz realmente um significado, um impacto ao meu coração saber da passagem dele, né, nesses dias para estar com o Senhor. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês essa história que não está na Bíblia, mas poderia muito bem estar, né? Em 1956, um grupo de 5 missionários americanos pousou um pequeno avião no meio ali de uma selva no Equador, numa clareira, no meio da mata, perto de um rio, dispostos a fazer contato com uma tribo que nunca tinha sido ainda contactada pela civilização, né? Uma tribo desconhecida da qual eles só tinham ouvido falar e tinham ideias, né, de que era uma tribo muito agressiva, pouco receptiva. Eles só tinham localizado por via aérea ainda os indícios dessa tribo, mas ninguém ainda tinha conseguido fazer contato, né, com aquele povo. E Deus colocou no coração de um missionário chamado Nate Sand, junto com mais outras 3 pessoas, outros 3 missionários, entre eles um outro chamado Jim Elliot. Deus colocou no coração deles o desejo de procurar essa tribo, né? E assim ele fez, depois de muito tempo de preparo, de estudar bem a área, de andar várias e várias vezes com o seu avião sobre aquela região, ele conseguiu achar esses indícios ali por vista aérea e escolheu esse local para pousar o seu avião e tentar esse primeiro contato, né? Então assim eles fizeram depois desse preparo, muito entusiasmados, né? Quando pousaram ali o avião e perceberam os nativos se aproximando daquela aeronave, né? Um aviãozinho pequeno. Então os nativos começaram a se aproximar e eles começaram a ter, né, aquele contato sem conseguir falar a língua daquele povo que era desconhecido. Eles levaram presentes, eles conseguiram ali fazer algum tipo de comunicação com aqueles indígenas curiosos, né? E estiveram ali um tempo tentando esse primeiro contato. Até que por um determinado momento ali, em um desentendimento nos gestos, né, nas atitudes dos missionários e entre a percepção daqueles indígenas, um daqueles indígenas que era este que hoje, né, eu soube do falecimento dele, o nome dele era Mincaye. Em 1956, um jovem índio forte, corajoso, provavelmente um dos líderes ali da sua tribo, ele inicia naquele momento um massacre cruel, né, que acaba com todas as esperanças daqueles missionários, com os sonhos e com as vidas deles, né? Aqueles 5 missionários, eles foram assassinados ali por Mincaye e os outros que estavam com ele, né?
e deixaram para trás as suas esposas, os seus filhos, quando decidiram enfrentar aquele desafio missionário. Isso foi uma tragédia muito difícil de entender com os olhos humanos, né? Mas não foi um limite para Deus. Com muito sofrimento, com a graça de Deus, com a disposição para perdoar as esposas, né, desses dois missionários, de Nate Saint e Jim Elliot. Raquel e Elizabeth eram os nomes delas. Elas insistiram no trabalho que os seus esposos haviam começado, né? E depois de um tempo, aquele povo acabou se abrindo para receber o evangelho. E assim começou naquela região ali um trabalho de evangelização, utilizando a aviação missionária, né, esses pequenos aviões, que era o único meio de chegar àquelas aldeias escondidas no meio da mata, né? E muitas aldeias foram alcançadas através da missão. Essa missão se chama Asas de Socorro, existe até hoje e é bastante atuante no centro aí, centro-oeste do Brasil, no norte do Brasil. Mas voltando à história daquele jovem Mincaia, aquele indígena ali, mais tarde ele se converteu ao Senhor e ele se tornou um grande líder, um pastor, um missionário no meio do seu povo, no meio daquela tribo indígena. Ali se formou uma igreja grande, uma igreja forte, muitas pessoas foram impactadas, né, ali, alcançadas através desse trabalho, e Mincaia se tornou o principal líder ali daquela comunidade e cristão. Com uma personalidade forte, muito decidida, Mincaia enfrentou os desafios da sua própria vida, né? A sua própria decisão de seguir a Jesus trouxe a ele vários desafios ali mesmo onde ele estava, né? Num momento importante desses que somente Deus pode proporcionar, Mincaia foi o pastor que batizou o filho do missionário Nate Saint, né? Aquele que perdeu o seu pai ali ainda criancinha. E ele conta na história, né, que quando ele foi olhar depois o avião, depois de tudo que ele tinha feito, ele achou ali uma foto, né, do Nate com o seu filho. Ele guardou aquela foto e mais tarde, conhecendo aquela criança, né, conhecendo aquele menino que se cresceu, eles se tornaram grandes amigos, né? Também esse filho foi capaz de perdoar aquele que tirou a vida do seu pai, né? E Deus trabalhou no coração desse jovem o perdão, a misericórdia para com o assassino de seu pai, e se tornou seu melhor amigo, né? E companheiro missionário, porque eles trabalharam depois juntos, né, como missionários. Essa história eu li há muitos anos no livro Piloto das Selvas, não sei se você já teve a oportunidade de ler, e depois foi contada num filme maravilhoso que se chama Terra Selvagem, que traz, né, essa história real e traz também depoimentos reais das esposas desses missionários, dos seus filhos, trazendo o próprio testemunho de Mincaia também, né, falando da sua história. Quando eu vi hoje, né, essa foto de Mincaia e a notícia da promoção dele para a glória aos 85 anos de idade, eu me emocionei pensando com o que Deus pode fazer com uma vida que se entrega verdadeiramente a Ele. Desde criança, meus irmãos, eu aprendi a amar missões através dessas e de tantas outras histórias que sempre ouvi, né? De pessoas comprometidas com Deus. Há muitas coisas acontecendo ao redor do mundo através de vidas que se entregam a Deus.
E eu não estou falando aqui somente da entrega a Jesus para a salvação, isso muitas pessoas fazem, né? Glórias a Deus por isso. Mas muitas pessoas estão se entregando a sua vida para ser instrumentos do Senhor, né? Muitas vezes de forma incondicional, realmente se entregando para servir a Deus. E Deus pode usar de várias formas, né, a vida das pessoas, de formas diferentes, as necessidades são muitas. Há realmente um poder de transformação na vida daqueles que se entregam verdadeiramente a Jesus. Quando nós nos entregamos, nós estamos dispostos a pagar o preço se necessário. E Deus nos dirige por caminhos que nem imaginamos, né? Como é que alguém iria imaginar o final dessa história? Com certeza não foi isso que aqueles missionários ali imaginaram, né? Mas Deus pode cumprir propósitos ainda maiores, aqueles que nós nem enxergamos aqui, porque Ele enxerga além, né? Ele enxerga pela eternidade. E agora, né, neste momento, Minkayane e Nate Sands serão reunidos, né, para louvar ao Senhor juntos lá na glória, algo que eles nunca puderam fazer aqui, né? Mas hoje estão lá. Esses são os mistérios do Senhor. Eu gostaria de ler com você um texto que está em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Nós estamos vivendo um momento muito importante com relação ao Evangelho. É uma oportunidade única de impactar mundialmente a vida das pessoas, né? Interessante porque sempre quando eu penso nessa questão da pandemia, nisso que estamos vivendo, a minha visão sempre vai para o mundo, não apenas para o nosso país, como é o foco de alguns, né? Eu sei que aqui entram questões políticas que são importantes, mas também muitas discussões sem sentido, enquanto Deus, eu creio, está querendo nos mostrar algo muito maior, né? Eu não creio, irmãos, que Deus esteja mais interessado no Brasil do que na Itália, nos Estados Unidos, na China, na África, ou na Croácia, ou em qualquer outro país do mundo. O que Deus pode fazer através da minha vida e através da sua vida, se nós nos entregarmos incondicionalmente, verdadeiramente a Ele. Você não precisa necessariamente pegar um avião e descer no meio de uma floresta desconhecida, né? Você pode ser um agente transformador de Deus aonde você está. Paulo compreendeu, e é esse o texto, né, que nós lemos quando ele diz: o nosso tesouro, né, o tesouro que nós temos em vasos de barro. Ele entendeu a nossa finitude comparado à excelência do poder de Deus, aquilo que Deus pode fazer mesmo com as nossas limitações. Verso 12, ele diz: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. É necessário morrer para nós mesmos, é necessário morrer para os desejos egoístas, né, para a centralidade em si, para que a vida de Deus possa ser manifesta através de nós em outras vidas, né? Essa entrega muitas vezes significa perder a própria vida, literalmente, como aconteceu
com esses missionários, né? Foi assim com a vida deles quando desceram ali na selva. Foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, foi assim com João e tantos outros através da história que deram a sua vida por amor ao Senhor. Verso 11, Paulo confirma isso quando ele diz: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Quantas oportunidades, que oportunidades Deus tem dado a você todos os dias de ser usado por Ele. Que desejos Deus tem colocado em seu coração, que dons Deus tem dado a você e que talvez tenham sido até retidos porque você ainda não entregou verdadeiramente a sua vida ao Senhor, né? Abra os seus olhos para enxergar além daquilo que você tem enxergado com os olhos humanos, né? Vamos olhar além e deixar realmente Deus nos fazer de nós instrumentos nas mãos dele, né? Abra sua mente para perceber o que Deus está querendo fazer nesse momento. Deus pode usar você como um intercessor, alguém que vê a necessidade daquelas pessoas que estão na frente de batalha, né? Hoje tem muita gente entregando as suas vidas, inclusive nos hospitais, né? Os médicos, os enfermeiros. Deus pode usar você como um intercessor, se colocando na brecha, né? Para sustentar essas vidas através da oração, através de uma palavra de encorajamento, cuidando dessas famílias que estão em casa. E Deus pode até usar a tua vida além, né? Nessa mesma forma, além das nossas próprias fronteiras, sejam as fronteiras aqui pessoais da nossa casa, da nossa família ou até da nossa nação. Deus pode usar você como um mantenedor, Deus pode te dar condições financeiras para você ajudar aqueles que estão necessitados nesse momento, né? Com o sustento de alimento, com o sustento financeiro para ajudar a pagar as contas da casa, né? Para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão passando necessidade nesse momento e até mesmo aos missionários que se encontram ao redor do mundo. Muitos deles nesse momento estão desamparados, sem sustento, né? Porque as igrejas tiveram redução na sua contribuição e muitos não têm honrado o seu compromisso. Hoje nós temos acesso e informação muito fácil, né? Do que está acontecendo nos campos missionários. Recebemos toda semana notícias da Índia, né? Do pastor Silas, de Uganda, da África, para citar alguns, mas há vários missionários, né, que nós temos notícias todos os dias. E Deus pode usar também você para ser aquela pessoa que vai, né, que vai levar o alimento nesse momento, que vai fazer uma sopa e entregar à noite, né, que vai levar a mensagem, que vai levar a esperança, que vai se entregar. Não importa se você fizer isso em tempo parcial ou em tempo integral, com apenas algumas horas da sua semana, não importa, né? Você vai ser bênção se você se dispuser. Ou talvez Deus esteja até preparando você para um id um pouco mais longe, né? Eu creio que algumas coisas ainda nós vamos ver de ações aí missionárias em consequência de tudo isso que estamos vivendo, né? Não fique insensível à voz do Espírito Santo, deixe Deus usar a sua vida. É um momento realmente para nos mobilizarmos, né? Para sermos agentes de transformação nas mãos do Senhor. Assim como foi Nate Sant, Jim Elliot, como foi Minkai e tantos outros, né? Que até hoje são inspirações para nós. Lá na palavra de Deus também vários exemplos, né? E se o seu nome não for registrado em nenhuma história aqui na Terra, não tem problema, né? Se nós não formos lembrados aqui, com certeza faremos diferença naqueles nomes que estão escritos lá na glória, né? E as pessoas que nós encontraremos um dia lá junto com o Senhor e poderemos então celebrar, né, juntos a vitória em nome de Jesus. Que Deus fale realmente ao seu coração, que você abra o seu coração nesse momento para aquilo que Deus deseja fazer através da sua vida. Vamos orar. Senhor Deus querido, eu te agradeço, Pai, por essa palavra que já
falou tanto ao meu coração hoje. Te agradeço, Senhor, pela vida desses servos aqui mencionados, a Deus, pela vida de Mincai, a quem o Senhor deu esses longos anos de vida ainda, que pôde trabalhar, que pôde exercer ali os seus dons, ó Deus, e levar muitas pessoas ao encontro com o Senhor. Ó Deus, isso nos inspira, assim como a vida de Paulo, a vida de João, ó Deus, que também deram as suas vidas, e tantos outros, ó Pai. Que o nosso coração possa nesse momento se render ao Senhor. Ó Deus, nós temos tesouros aqui em vasos de barro, algo que não vai durar para sempre, mas o nosso tesouro verdadeiro é eterno, é aquilo que nós fazemos pelo reino do Senhor, é aquilo que vai realmente redundar em graças ao Senhor, em glórias ao teu nome, ó Deus. É aí que nós queremos ter a nossa vida comprometida, Senhor, não com as coisas finitas e passageiras desse mundo, mas com aquilo que é eterno. Que o Senhor, ó Deus, toque cada coração nesse momento, ó Pai, para que haja uma sensibilidade maior àquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor deseja fazer nesse momento da história que nós estamos vivendo. O Senhor nos colocou aqui e o Senhor tem propósitos para a vida de cada um que conhece ao Senhor, que tem o privilégio de ouvir da Tua palavra. Eu creio assim, Senhor, que o Senhor possa confirmar essa palavra na vida de todos aqueles que ouvem agora e que estão orando comigo também, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, continue te abençoando para a glória dele. Amém.